Olá! Peraí. Fala pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um Trevo Podcast e hoje a gente vai discutir assuntos entre eu e o Leonardo Maciel, que está aqui na minha frente. Olá a todos, satisfação enorme estar aqui gravando mais um Trevo Podcast e agradeço a todos que seguem a gente lá no @Trevo Podcast. É isso aí, pessoal. Eu quero dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vá lá e se inscreva no nosso canal e que você já ajuda a gente para não falar um palavrão, tá? Você já ajuda demais a gente lá. A gente tem metas para bater lá no YouTube para a gente poder continuar produzindo, para esse conteúdo continuar se mantendo lá. E daí, se você tiver um interesse e estiver gostando desse conteúdo, ajuda lá a gente só se inscrevendo no nosso canal, tá bom, pessoal? Tem muito conteúdo legal também, viu? Vão lá e curte. E aí, Leozão, tudo bem contigo? Bem, tudo ótimo. E aí, o que a gente vai falar hoje? Cara, eu acho que tem muitos temas legais pra gente debater, mas o que tu acha de debater um pouquinho sobre geopolítica? Por mim, tá de boa. Cara, diz uma coisa. Por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Cara, a Segunda Guerra Mundial nada mais foi do que uma consequência direta não só da ascensão do nazifascismo na Europa. Do que, rapaz? Nazifascismo. Isso. Esse é um termo muito usado pelo Vila. Todo mundo agora é nazifascista para ele. O Marco Antônio Villa, o comentarista? O que significa o nazifascismo? Nazifascismo é uma doutrina para alguns é extrema esquerda ou para outros extrema direita, é algo dúbio, mas que é uma vertente política vinda da Itália, nascida com Mussolini, quando ele tomou o poder, antes dele tomar o poder na Itália em 1922, e depois adotada por Adolf Hitler. Aí vem o nazismo, né? Fascismo italiano e o nazismo alemão, nazi-fascismo. Então, o nazismo se baseou em muitas ideologias pregadas pelo fascismo, só que adotou uma coisa a mais, que eu acho que é o diferencial. Claro, existem outras coisas que diferenciam muito o fascismo italiano do nazismo alemão, mas é a doutrina racista, embutida nessa ideia de superioridade racial. Os povos germânicos, eles eram superiores a qualquer outra raça existente na face da Terra, como, por exemplo, judeus, eslavos, e também eles tinham muita questão da perseguição a minorias, como, por exemplo, homossexuais, ciganos. Então, a gente pode falar então que esse foi um dos motivos, né? Os principais motivos pelo qual existiria o nazifascismo. Isso. Agora, qual foi o fato histórico que ocorreu para que a gente pudesse, a partir desse momento, a Segunda Guerra Mundial? Cara, eu acho que não dá para falar, antes de eu chegar na invasão da Polônia em 1939, eu acho que eu tenho que falar sobre a política de expansionismo alemão, que Hitler se baseou até em um geógrafo alemão chamado Friedrich Hatzel, e usou uma doutrina dele chamada espaço vital, que era um espaço ou um território que deveria controlar outros territórios e ter ter o domínio sobre esses territórios, para que a economia desse grande país, fosse forte. Assim, é uma doutrina econômica, é uma doutrina política e é uma doutrina social, a questão do espaço vital. Todos os povos germânicos em um só território, todo o território, esse grande território da grande Alemanha, sendo totalmente controlado pelo Estado Central, e também captando todo tipo de recurso e sendo usado para fazer expansionismo militar. Mas, assim, a partir de que momento? Foi na invasão da Polônia? Não. A invasão da Polônia foi o primeiro ato,
o primeiro ato de agressão de Adolf Hitler, que as grandes potências beligerantes daquela época, a França e a Grã-Bretanha, que estavam totalmente desgastadas ainda pela Primeira Guerra Mundial, que tinha acabado 20 anos antes, e Hitler se usou desse artifício, claro que não foi tão fácil assim, para ir anexando outros territórios à Alemanha. É o que eu falei, a questão do espaço vital. Então, em 1938, ele invade a Tchecoslováquia, uma parte da Tchecoslováquia, e depois anexa o resto. Entendi. E depois ele... Primeiro, não. Antes da Tchecoslováquia, eu tô ficando doido. Ele invadiu a Áustria, a terra natal dele. Hitler não era alemão, era austríaco. Depois invadiu a Tchecoslováquia e, por último, invadiu a Polônia. Que loucura, bicho. Aí assim, até esse momento, por exemplo, os Estados Unidos e outros países grandes, eles apoiavam as pessoas, aqueles países que estavam sendo invadidos por Hitler, ou que é a chamada guerra por procuração, né? Que fazem, que eles mandam armas e recursos. Isso. Aí eles já tinham essa participação, ou eles já enviavam tropas americanas, tropas francesas, inglesas para combater? Não. O que eles mais queriam fazer é que não houvesse mais hostilidades na Europa. Depois do que aconteceu da Primeira Guerra Mundial, eles queriam evitar uma Segunda Guerra Mundial 20 anos depois que acabou a Primeira. Então, eles fizeram de tudo, fizeram acordos, tanto que a Tchecoslováquia, o governo da Tchecoslováquia, ficou totalmente como é que eu posso dizer? Dominado? Não, ele ficou não apavorado, estarrecido, porque as grandes nações, a França, a União Soviética, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, houve um tratado chamado Tratado de Munique de 1938, e nesse tratado a Tchecoslováquia foi um acordo entre as grandes nações e a Alemanha para que Hitler parasse de enviar tropas e invadir países vizinhos, entendeu? Então o que aconteceu foi, a Tchecoslováquia foi usada como barganha para que a Alemanha parasse de se expandir militarmente, pois naquele momento já tinha invadido a Áustria, já tinha tomado parte do território da própria Alemanha que havia sido perdido depois do Tratado de Versalhes, e em 1939, em 1938, a Tchecoslováquia acabou sendo barganhada. Então, tá, mas e daí? Parou aí o Hitler? Não. Em 1939 ele invadiu o restante da Tchecoslováquia. Primeiro é Tchecoslováquia porque era a junção de dois países hoje da Europa, a República Tcheca e a Eslováquia. A Eslováquia, ela se separou depois da invasão da Alemanha na Tchecoslováquia, ela se separou. A parte que hoje compreende como República Tcheca ficou sob domínio alemão e a Eslováquia ficou como um estado fantoche controlado pelos alemães. Tinha um governo próprio, mas era pró-Berlim, pró-Alemanha. Então, foi a partir daí que nasceu foi a partir daí que os rumos da guerra começou a ser definido. Em 1939, a Polônia nasceu como uma separação de uma parte do território alemão também. A Polônia, assim como a Ucrânia, viveu entre dois países grandes e vive sofrendo ameaças constantes. Então, em 1939, a Polônia estava ali no meio e as tensões só aumentavam. Havia escaladas e escaladas de tensão. E todos sabiam, assim como o Putin fez com a Ucrânia, o Hitler fez com a Polônia. Em 1º de setembro, depois de vários ataques falsos e notícias de que a Polônia estava gerando tensões contra a Alemanha invadiu a Polônia no dia 1º de setembro. Aí o que as grandes nações fizeram? Hitler, você não prometeu que não iria mais haver invasões na Europa? Aí Hitler não respondeu. Então a França e a Grã-Bretanha fizeram assim.
eu te dou 2 dias para você sair da Polônia ou haverá guerra. Haverá uma declaração formal de guerra. Chegou o dia 3 de setembro, Hitler não retirou as tropas e, a partir desse momento, começou a Segunda Guerra Mundial de fato. A invasão propiciou a Segunda Guerra Mundial, mas quando começou, 3 de setembro de 1939. Interessante, muito interessante. E aí, cara, ali começaram os confrontos, né? Em que momento tava uma loucura já no mundo todo? Assim, todo mundo participando da Segunda Guerra Mundial? Acho que a partir do final de 1941 e 1942. Mas final de 1941 e início de 42. Eu só queria fazer um adendo aqui. Olha, esse negócio de política. Hoje, o que a gente mais vê, a gente é de esquerda, a gente de direita. Olha só que absurdo. Em 1939, existiu um acordo chamado Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. O que eles fizeram? A Alemanha e a União Soviética fizeram um pacto de não agressão mútuo. Um não poderia agredir o outro militarmente. E dentro dessa cláusula era permitido, porque como a Polônia ficava do lado da União Soviética, naquela época a União Soviética era gigantesca, a União Soviética poderia ver a invasão da Alemanha como uma tentativa da Alemanha posteriormente agredir, e o que de fato aconteceu, a União Soviética. O que eles fizeram? Dividiram o território da Polônia ao meio, não só o território da Polônia, mas, por exemplo, alguns territórios como Lituânia, Letônia e Estônia foram invadidos pela União Soviética, e a Polônia acabou sendo metade invadida pela Alemanha e metade invadida pela União Soviética. Então, não existe ideologia política no meio de uma guerra. Entendi. Entendeu? Cara, interesses para um lado, interesses para o outro, né? Então, quando hoje o pessoal tem muito de tipificar o Putin, falar que o Putin é isso, taxar ele de algo para que exista algo contra, que esse contra seja denominado também de algum gênero. Né? Eu já vi gente... Claro, eu não sou nada, cara. Mas, assim, o que eu mais vejo, e eu acho que é errado, que, assim, o Putin está colocando na frente os interesses do país dele. Sim, ele não está colocando ideologia. O Putin ele é conservador. O Putin ele é extrema esquerda. Ele quer reerguer a União Soviética. Até tem uma própria entrevista do Putin. Muita gente não acredita nisso, né? Mas que ele falou assim: eu não tenho interesse de reerguer uma nova União Soviética. O que os Estados Unidos está fazendo é fazer com que um território do lado do meu país vire membro e que possibilite que a OTAN chegue e faça ações contra a Rússia. Entendeu? Entendi. Mas assim também, acho que eu vi uma declaração dele que ele queria trazer a União Soviética de novo, tanto que parece que ele resgatou o hino da União Soviética e usa bandeiras e símbolos daquela época ainda. Então, basicamente, a gente consegue perceber que, por mais que ele tenha dito que não tem interesse, dá a entender que ele estava mentindo, que ele de fato tem interesse de reerguer a antiga União Soviética, e que, claro, isso não desmerece o fato de que ele está querendo o melhor para o país dele, né? Querendo ter uma saída para o mar, por exemplo, né? Que é uma coisa que foi falada bastante, né? Nesses meses, nessas semanas aí que está rolando a guerra. E o Putin ele tem os motivos dele. Se é certo ou se é errado, aí é outra coisa. É outra coisa. Agora é aquele negócio. Você tem o seu lar, você tem o seu espaço e você é prejudicado de todas as formas por outras nações, e tudo que você quer é talvez um poder, um espaço mais igualitário, né? Só que infelizmente não dá para fazer isso de forma democrática ou dentro das 4 linhas, como a gente chama, né? E acaba tendo como um resultado essa extrema, que é a guerra, né? Que ela vem e causa
devasta nações e tudo mais, para poder conseguir os objetivos como um último ato, né, de sobrevivência, digamos assim. Isso. E aquela tua última pergunta é muito interessante, porque tu falou que em que época, qual foi o período que a guerra se agravou. No final de 1941, a guerra já tinha se espalhado por quase todos os continentes. Estava acontecendo guerra na Europa, estava acontecendo guerra no norte da África, no Extremo Oriente o Japão já tinha se expandido ali, quase chegando próximo à Austrália. Foi um ato de expansionismo do Japão assim maravilhoso. Eles conseguiram tomar praticamente, eles se aproveitaram da fragilidade das nações europeias que dominavam aqueles territórios naquela época e que não tinham como se defender porque eles estavam mais preocupados com a Alemanha que com o Japão. Então o Japão pegou Singapura, a Malásia, as Filipinas, a Indonésia, parte da Índia, então o Vietnã. Então naquela época o Japão já tinha conseguido chegar tão longe, ter criado seu perímetro defensivo, né, ali no Pacífico. A Alemanha já tinha expandido, tentado dominar ali o norte da África. E os Estados Unidos entrou na guerra por causa do Japão. Então, em 1942... Como assim por causa do Japão? Porque o Japão, ele foi boicotado. Hoje não existe, os Estados Unidos não boicota vários países. Sim. Economicamente. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos travou os ativos japoneses, de empresas japonesas naquela época. E também o fornecimento de petróleo. O que aconteceu? O Japão é uma ilha pequena. Uhum. E dependia muito de recursos de fora, industrializados. Mesmo que fosse um país já um pouco industrializado, um pouco não, bastante, eles não tinham como suportar uma guerra de longa escala com tanto pouco recurso. Tanto que em 1937 eles invadiram a China, uma parte da China. Em 1940, 39 e 40, eles invadiram o Vietnã, o sul da China. Os japoneses, eles são tão engraçados que eles perderam uma guerra para a União Soviética. Eles iam invadir a Rússia, a União Soviética, e depois rumaram para o sul. Existiam dois caminhos, o caminho do norte e o caminho do sul. Eles perderam a guerra para a Rússia no norte e foram para o sul. Expandiram para a China, Vietnã, e assim tomaram o restante. Só que essa tentativa os Estados Unidos estavam tentando fazer com que os japoneses saíssem da China, por causa dos crimes contra a humanidade que eles fizeram lá. Foram várias brutalidades que os japoneses fizeram lá. E toda hora os Estados Unidos boicotavam a produção de petróleo, os ativos das empresas japonesas, o tesouro do Japão, tudo isso acabou influenciando o Japão a tentar negociar com os Estados Unidos, uma das maiores potências da época. Cara, aí o que aconteceu, só para me concluir, para não perder um pouco a linha de raciocínio, foi que eles tentaram negociar várias vezes, o imperador e a junta militar tentaram negociar uma saída para evitar uma guerra contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos não cedia e queria que o Japão saísse da China. Até chegar em novembro de 1941, quando o Japão desistiu de negociar com os Estados Unidos e planejou um ataque a uma base aérea dos Estados Unidos no Havaí, lá no meio do Pacífico. E foi a partir desse ataque que começou a Guerra do Pacífico. Interessante. E o que a gente pode falar a respeito das marcantes bombas atômicas? Quem foi que utilizou elas a primeira vez? Se foi mais de um país, foi só um? E se ela meio que foi o escape final para acabar a Segunda Guerra Mundial? Cara, as bombas atômicas, ela foi, assim, eu não sei te dizer com 100% de precisão, mas pelo que eu já li e pesquisei, existe até um canal que eu recomendo muito que vocês, nosso público,
se gosta de Segunda Guerra Mundial e quer interessado sobre esse conteúdo, tem um canal chamado Sala de Guerra. É um canal excelentíssimo, muito bom. Eu recomendo, eu sou viciado em assistir esse canal. Sala de Guerra fala sobre conflitos atuais, conflitos antigos, principalmente com a temática da Segunda Guerra Mundial e a participação do Brasil nela. Tem também o canal Hoje na Segunda Guerra Mundial, né? Mas também é um canal muito bom, só que o cara, o apresentador do Sala de Guerra, ele tem um zelo muito grande, cara. Então, esses dois são dois canais muito bons, eu recomendo demais, mas o Sala de Guerra é o meu favorito. Sim, e voltando às bombas atômicas, existiam pesquisas desde o final do século XIX, ali no século XIX, sobre energia radioativa. Então, muitos cientistas ingleses, alemães, franceses, da Europa em geral, eles já tinham pesquisas avançadas sobre a energia radioativa. Existem evidências de que os alemães estavam tentando desenvolver bombas nucleares para tentar vencer a guerra, né? Seria uma forma de tentar vencer a guerra. Só que os cientistas fugiram da Alemanha porque a grande maioria era perseguido por causa da sua etnia ou da sua raça. O Einstein, que é um dos maiores cientistas, era judeu, então foi muito perseguido pelo regime nazista e fugiu para os Estados Unidos. Ele se encontrou com outros cientistas e foi para os Estados Unidos. E foi a partir daí que eles começaram a desenvolver o projeto das bombas, da energia nuclear e da bomba atômica. Quando foi em 1945, quando a guerra estava tomando o seu rumo final ali, já tinha acabado na Europa em maio de 1945, só que na Ásia ainda estava rolando. O Japão não se negava a se render. Então, para muitos estudiosos, falam que a bomba atômica, apesar de ser algo terrível, foi o ato final para acabar a guerra. Mesmo muita gente falando também que o Japão não se rendeu por causa das bombas atômicas. Porque existia a possibilidade de invasão das ilhas do Japão. São 9 ilhas. Em uma batalha, chamada Batalha de Okinawa, eu posso estar exagerando, mas se você pesquisar certinho lá no Google, se eu não me engano, foi 60 mil pessoas entre mortos e feridos nessa batalha. Só nessa batalha. Caramba. Em Okinawa. Aconteceu entre abril e junho de 1945. Então, o filme Até o Último Homem relata um pouco da brutalidade que foi essa batalha em Okinawa. E os Estados Unidos não queriam esses gastar. Filmes americanos, eles colocam o japonês como um animal e o americano como aquele pai de amor que faz tudo civilizado. Então acontece que a expectativa para a invasão das ilhas do Japão seria de 1 milhão de homens. 1 milhão. Para invadir as ilhas? 9 ilhas. Caramba. Imagina, se 60 mil pessoas já morreram, mortos e feridos, numa batalha por uma ilhota no Pacífico. Imagina invadir uma ilha, as ilhas principais do Japão. E eles estavam preparados para se sacrificar. Então, meio que as bombas atômicas foi o ato. O presidente já tinha anunciado Mas só teve a utilização de uma bomba atômica? Não. Na verdade, eram 3 cidades do Japão que seriam alvos. Hiroshima, Nagasaki e, se eu não me engano, era Kyoto ou era Osaka. Tá, mas o que de fato aconteceu? Foi a utilização de uma, de duas, de 3? 2, Hiroshima e Nagasaki. Uma de plutônio, uma de urânio, Hiroshima, e uma de plutônio, Nagasaki. Que foi utilizada pelos Estados Unidos contra o Japão. Ambas foram pelos Estados Unidos? Pelos Estados Unidos. Cara, que louco. E a partir desse momento que teve essa utilização dessa bomba, como ficou a guerra? Os japoneses, eu acredito que tenham temido, né, a utilização de algo, porque em poucos segundos, uma cidade enorme no Japão foi varrida do mapa.
Imagina usar uma bomba. A bomba nem explodiu no chão, cara. Explodiu no céu. Então, foi aquele negócio que a bomba caiu e devastou toda a cidade. Então, eu acredito que eles temiam mais uma bomba daquela. Já tinham usado 2 e eles iam usar a terceira. Então, os alvos eles já eram predefinidos. Hiroshima, Nagasaki e uma dessas cidades que eu citei. Mas dependia da condição atmosférica. Hiroshima teve o azar de que estava fazendo um clima bom. E foi a primeira cidade atacada, em 6 de outubro. Mas existia algum outro grande país que estava do lado do Japão na época? Naquele momento, não. Naquele momento, a Alemanha já tinha se rendido. A Itália, em abril, já tinha se rendido. A Itália caiu em abril, a Alemanha caiu em maio e o Japão caiu em agosto. E a União Soviética? A União Soviética saiu como vitoriosa da guerra. Ela meio que atuava junto com os Estados Unidos, é isso? Isso. Existia um acordo de cooperação entre... Tá vendo como guerra não tem ideologia? Uhum. Apesar de no final da Segunda Guerra Mundial quererem invadir a União Soviética, mas isso aí é para outra hora. Os países que ganharam, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, querer invadir a União Soviética e acabar com o mal comunista. Quem era o líder soviético na época? O Stalin. Stalin, né? Stalin. Então, naquela época, o Japão ele já tinha sofrido os 2 ataques. Os soviéticos já tinham invadido a China. E naquele momento o Japão estava praticamente isolado em uma guerra. Imagina sofrer o ataque de 2 grandes potências. Então, era se render ou a aniquilação do povo japonês. Agora, milagrosamente, o país, depois de 10, 15 anos após a guerra, 20 anos após a guerra, era uma das maiores potências do mundo. Um país O Japão? ultra desenvolvido. O Japão saiu de um país devastado pela Segunda Guerra Mundial para uma das maiores, a terceira ou quarta maior potência do mundo. Pra te ver. Cara, isso mostra o poder de crescimento que eles têm, né? Não foi só graças ao Japão, teve investimento estrangeiro lá para reconstruir o país, mas o país se desenvolveu de uma forma que hoje é um país admirável, cara, o Japão. Massa demais, cara. Então Coisa é que isso. levaria 100 anos pro Brasil. 100, 200. A gente ainda tem coisas que reverberam aqui no Brasil que vem lá do século XIX, cara. Século XX. Como foi que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial? Ele foi convidado, ou ele era aliado de algum país, ou ele só participou de forma indireta? Qual foi a principal participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Cara, vamos lá. Essa pergunta é boa, cara. Vargas era um populista. Vargas, presidente Getúlio Vargas, tinha tomado o poder no Brasil em 1930 e admirava enormemente as potências do eixo, tanto que o Brasil tinha relações econômicas com países do eixo, Itália e principalmente a Alemanha. Perdão. Aí o que aconteceu? Essa admiração, Vargas já estava no poder há 10, 12 anos. E naquele momento a guerra estava se acirrando. Os americanos viram a possibilidade, que nem o avô do Elton falou, que existiam bases aqui no Pará, no Rio Grande do Norte, do Brasil, devido à proximidade do Brasil com o norte da África, enviar recursos do território brasileiro para o norte da África, como um apoio logístico. Então, naquele momento, o Brasil se afastou, mesmo tendo relações das potências do eixo, e se aproximou dos Estados Unidos. Ou o que os alemães e os italianos fizeram, houve um acordo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos antes disso,
e foi assinado pelo Vargas e pelo Roosevelt. Existe até fotos da visita do Roosevelt aqui no Brasil. E tu sabia que existe um filme chamado Zé Carioca? Tu sabia que o Zé Carioca é um desenho da Disney, né? Uhum. Sim, sim. E esse desenho da Disney era como se fosse uma tentativa de mostrar a aproximação e a amizade entre o Brasil e os Estados Unidos. Igual a música Garota de Ipanema, que o vinheteiro tanto critica, né? Que ela foi utilizada, ela foi tocada bastante nos Estados Unidos como forma de dizer, a gente gosta também da cultura de vocês, algo assim, né? A Bossa Nova, lá nos Estados Unidos, era... Tanto que um dos maiores cantores de lá, que era o Sinatra, cantou várias músicas do Vinícius de Moraes, do Tom Jobim. Então, cara, muito mostrou. louco. Aí o que aconteceu? A Alemanha, vendo que o Brasil se aproximou dos Estados Unidos, começou a atacar os nossos navios. Uma coisa que até o avô do Elton falou, que teve um navio aqui na costa de Salinas que foi naufragado Pelos alemães ou pelos italianos. Sim, sim. Entendeu? Então, todo o litoral do Brasil havia ataques de submarinos alemães sob embarcações brasileiras. Inclusive, a gente teve uma base americana aqui em Igarapé-Açu, né? Aqui próximo da gente, onde mostra que os Estados Unidos e o Brasil estavam bem alinhados nessa parte da guerra aí, né? E, tipo, isso eu acho que marcou a cidade de Igarapé-Açu. Até hoje a gente tem lá a pista lá onde funcionava como um escape, um centro de apoio para as tropas americanas que estavam batalhando ali no mar, né? Então, a gente tem um exemplo muito claro que fica bem próximo de Santa Maria, né? Aqui em Igarapé-Açu, lá no Rio Grande do Norte, no Ceará, todos esses lugares aqui... Essa costa aqui do Brasil, né, que meio que foi, em termos territoriais, mais próximo da Segunda Guerra Mundial, de todos os países que estavam em confronto, né? Em 1943 e 44, Vargas enviou uma força que chamam de Pracinhas, né, que é a Força Expedicionária Brasileira, para lutar ao lado dos americanos na Itália. Tanto que os brasileiros tiveram uma participação, faltava recursos, faltava muita coisa para o exército brasileiro, mas o exército brasileiro lutou de uma forma tão gloriosa e tão marcante, os caras foram tão heróis que conseguiram vencer várias batalhas. Lá na Itália... Foi daí que saiu aquela frase, eu não sei qual foi Senta o líder, Pua. que o exército brasileiro foi... Os soldados brasileiros foram os mais honrados, os mais incríveis e tal, naquela batalha específica. Eu vi algo assim na internet. Cara, não sabe, né? Não sei. Tipo assim, eu tava vendo alguma coisa a respeito da participação do Brasil em uma guerra, que um coronel, uma coisa assim, elogiou bastante, condecorou o exército brasileiro que atuou junto com aquele país em uma determinada guerra, que é a guerra de chão, né? Não foi guerra aérea, nem marinha, foi guerra na selva, que os brasileiros foram os que se deram melhor e que mais ajudaram naquele período. Os brasileiros, eles tiveram uma participação tão marcante na Itália, na Segunda Guerra Mundial, que existem vários monumentos homenageando esses militares brasileiros que lutaram lá ao lado dos americanos e ingleses na Itália. Que, inclusive, a gente teve santamariense atuando como soldado na guerra, né? Quem é, cara? Eu tô por fora dessa. Não teve um que o Elton falou que ele até perdeu a perna, que ele foi lutar na Alemanha ainda, se não me engano? Cara, eu não lembro. Talvez ele não fosse santamariense, mas ele estava morando aqui. Ele, se eu não me engano, quando ele faleceu, ainda morava aqui. Se alguém souber aí o nome dele, por favor, coloque nos comentários. Cara, seria muito legal, cara. Se eu soubesse de... Porque, assim, minha maior curiosidade é entrevistar um veterano de guerra da Segunda Guerra Mundial, né? Nesse caso, não vai ser possível, né? Porque ele já partiu. Mas talvez a família deve ter, sei lá, relatos, fatos, até equipamentos que ele... alguns artefatos. Enfim, então é isso, né? Tipo, acho que deu pra gente discorrer um pouco da Segunda Guerra Mundial.
Daí daria para a gente entrar em diversos assuntos, como a Guerra Fria, e até chegar na atualidade, a guerra que está se prolongando ali na Ucrânia. Ucrânia e na Rússia. Mas o nosso tempo é esse. Quero agradecer mais uma vez o Leonardo Maciel por ter feito aqui, marcado essa presença conosco. Manda aí. E agradecer a galera que está acompanhando a gente pelo Instagram, pelo YouTube, se inscreva lá. E também acompanhar a gente pelas redes sociais e é isso. Não, Bugou. e acompanhar a gente para ficar por dentro do nosso conteúdo, né, cara? Logo cara. em breve a gente vai trazer bastante convidados aí, convidados muito interessantes. Eu acho que a galera vai gostar muito das histórias que esse convidado vai trazer aqui. O convidado que desmarcou com a gente, por motivos pessoais e de saúde, óbvio, é um dos convidados que mais tem coisas sobre a história do nosso município, tá? Acho que vai ser, em termos da nossa história do município, vai ser um dos episódios mais esperados da gente. Um deles a gente já conseguiu fazer, que é com o professor Laércio, que foi, inclusive, uma das nossas inspirações. Mas como o podcast não vive só de Santa Maria também, a gente está expandindo o nosso conteúdo, e por isso a gente falou bastante sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem também convidado como o Diego Freitas, que ele vai vir conversar com a gente. Na primeira vez que a gente marcou, ele teve que ir para Brasília. Infelizmente, a gente teve que remarcar, só que a gente ainda não marcamos a data. Provavelmente esse mês que vai entrar agora vai dar certo, ou não sei, né? Vamos ver com ele. E cara, se você quer participar do Trevo Podcast, tem histórias legais, ou conhece lá o seu avô, sua avó, manda aí pra gente uma indicação, viu? Ainda tem muita gente lá daquelas indicações lá do Instagram, que ainda eu tô guardando aqui para entrar em contato, pra gente trazer, né? A gente trouxe o Marcelo Gaia, a gente trouxe o Padre Gesualdo, que, convenhamos, foram 2 episódios muito legais de fazer. Isso. 2 temas que não tem conexão com o outro, mas que são, assim, coisas muito interessantes, né? História religiosa, história de como funciona uma religião que é muito antiga, mas que pouca gente tem conhecimento. E também sobre a saúde mental, né, cara? Que foi uma coisa que muita gente se deteriorou por causa da pandemia. Então, dois conteúdos assim excelentes para quem quer assistir. Vá lá no nosso YouTube, tá lá Marcelo Gaia e o Padre Gesualdo. Também, avisando, eu quero trazer aqui, a gente vai trazer a Diana Mello. Ela já foi conversado previamente com ela pediu só um tempo, e em breve ela pode estar vindo aí com a gente. O Célio, do Wi-Fi Para, também aceitou conversar com a gente. Estou aguardando uma data, que ele vai estar livre para conversar com a gente aqui. E, galera, é isso, né? Quero agradecer a você que acompanha a gente. Siga a gente lá no Instagram, se inscreve lá no YouTube, que é muito importante. Só a sua inscrição já ajuda demais. A gente fica muito feliz por cada inscrito que entra lá e se inscreve. Isso. Então é isso, galera. Obrigado, Leonardo. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu.